Amigos da TV Câmara, estamos iniciando mais um Mão na Roda, um programa do Rotary para a nossa comunidade. Como nosso convidado, esta semana temos o Dr. Bruno Moreira da Silva, que é engenheiro florestal, mas também engenheiro civil e engenheiro em segurança do trabalho. Vamos procurar ter o nosso papo nessa semana a respeito principalmente da questão engenharia florestal. Correto, Bruno? Correto. Antes de mais nada, queremos agradecer ter aceito o convite para estar aqui conosco. É um assunto que nós já conversamos aqui no Mão na Roda, porque Rotary se interessa por essa questão que diz respeito ao meio ambiente, florestas, etc. Portanto, nós achamos assim de suma importância multiplicarmos as necessidades de cuidarmos do nosso meio ambiente. E como engenheiro florestal, você é um expert no assunto. Então, muito obrigado por estar aqui conosco e vamos então iniciar esse papo sobre essa questão engenharia florestal. Primeiro, Bruno, vamos procurar informar o que é, afinal, engenharia florestal. Porque eu acredito que o nosso cidadão, ele tem assim, ele não conhece muito a engenharia florestal. Sim. Ainda, engenharia florestal, não vamos dizer que seja pouco falada, mas não é muito falada no nosso meio. Tá certo? Certo. Então, a engenharia florestal, algumas pessoas a confundem, né? A engenharia florestal, engenharia ambiental, qual que é a diferença? Sim. As duas estão ligadas à área do meio ambiente, mas a engenharia florestal ela lida mais com os recursos naturais. Então, questão de uso dos recursos florestais, preservação dos recursos florestais, né? Por quê? Nós temos a necessidade de fazer uso desses recursos. Não adianta a gente ter a ideia de que um planeta com 2 bilhões de pessoas não vai ter como fazer uso do recurso natural. É necessário fazer uso do recurso natural. Mas o que é importante? Fazer uso de forma consciente. Então, o profissional da engenharia florestal, ele fornece subsídio técnico para você fazer uso desses recursos de forma consciente e que esse recurso não se acabe. Porque esse recurso não é meu, esse recurso não é seu, esse recurso é de toda a população, inclusive daquela população que hoje não está aqui, que é a geração futura. Então, esse profissional está mais ligado a isso. Bom, aliás, enquanto você dava essa primeira explicação, me veio à cabeça que a humanidade já tem muitos exemplos de como a não preservação de florestas e cuidados com o meio ambiente já dizimou populações. Tipo, por exemplo, que me vem à cabeça, os maias, que uma das causas prováveis do desaparecimento foi o uso indiscriminado das florestas daquela região, mudando todo o regime de chuvas, que eles coletavam água de chuva para sua subsistência, etc. Isto está mais ou menos correto e está dentro da preocupação atual também? Sim, porque dentro dos recursos, um dos principais recursos naturais que o ser humano faz uso é a água, né? Então, mas o que a floresta tem a ver com a água, né? Às vezes fala assim, mas eu tenho uma população, eu preciso de oxigênio. Já se sabe que a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas é o refrigerador. Sim. E as áreas verdes, né? Ela serve como uma esponja para filtrar essa água e fazer esse ciclo. Então, quando você não tem essa vegetação, aí você tem o assoreamento de rio, aí você tem a qualidade da água inferior, você perde, né, algumas espécies que você teria regionalmente, você já não tem mais, né? Então, acaba que tendo problema sim para a população local. Como hoje você se globaliza tudo, então eu tenho uma produção, uma alimentação que vem de outros locais. Antes eu não teria essa condição, né? Se eu não consigo produzir aqui, eu não teria para comer. Esse é o grande problema.
né? Então a gente tem que trabalhar mais voltado a essa linha aí. Sim, então a engenharia florestal está diretamente ligada a todas estas questões, não só uma, mas N questões que estão gravitando nessa preocupação toda que você acaba de dizer. Sim, a engenharia florestal, ela não somente, né, porque assim, se vê muito engenheiro florestal trabalhando na área de produção de eucalipto, Sim. produção de pinos, porque são setores produtivos que empregam, fornecem bons salários e acaba que o profissional seguindo essa área é o que é mais visto. Mas também existe uma grande porção de profissionais atuando em ONGs, né, trabalhando a questão da preservação, com projetos de reflorestamento, em relação à microbacia, trabalhando a pesquisa de novos produtos, novos métodos de produção de vegetação e dentre outras técnicas a ser aplicado para o ser humano. E tudo isso vai converter num ambiente mais favorável, né? Então, tudo isso converte em benefício à sociedade de uma forma geral. Sim, porque somos extremamente carentes nessa questão. Bom, e aí, ainda explicando sobre a questão engenharia florestal, Bruno, como que é o currículo assim, da faculdade, o currículo do curso de graduação como engenheiro florestal? A grade contempla, obviamente, tudo isso que você citou. Mas como que ocorre essa... Até para a gente informar, porque como a gente constata que pouco se fala, talvez, se devesse até falar mais, e talvez se comece a falar mais nos tempos atuais sobre engenharia florestal. Mas até para aquele jovem que está nos assistindo, para que ele procure, se ele estiver um pouco interessado, talvez ele fique mais, como que ocorre na faculdade o estudo em engenharia florestal? Qual é a sequência e quais os assuntos que você teve que passar para se graduar como engenheiro florestal? A gente fala de meio ambiente, né? Então, por exemplo, eu tenho o meio ambiente de uma forma geral. Dentro da questão meio ambiente, eu não tenho só o profissional de engenheiro florestal. Então, eu tenho o biólogo, eu tenho o pessoal que faz a questão de ecologia, tem engenheiros agrônomos, ambientais e tudo mais, né? A engenharia florestal, o primeiro nome já diz a base dela, né? É uma engenharia. Então, inicialmente no currículo você vai ter as matérias básicas de engenharia, cálculo, física, química, né? Então você vai ter essas questões. Às vezes a pessoa fala, eu quero trabalhar a parte biológica, tal. Você vai encontrar e vai se deparar com a questão de cálculo, que às vezes algumas pessoas não gostam. Juntamente com isso, aí você tem taxonomia, morfologia vegetal, você vai trabalhar a questão estudo voltado à vegetação, estudo voltado à fauna, estudos voltados à produção, tipo de solo, adubação, química de solo, irrigação, drenagem, a parte de maquinários, mecanização florestal, parte de plantio, colheita. Então eu tenho desde a questão da ecologia em si, mas eu também tenho a parte técnica que você tem que calcular. Então é uma forma de calcular questões biológicas, né? Então eu vou fazer um plantio de recuperação de área degradada, eu quero que aquele plantio se mantenha. Eu vou fazer um plantio comercial, eu vou cortar depois. Então eu tenho que saber o volume disso, quanto que eu gastei, isso daí, quanto vai me gerar de subproduto e tudo mais. Então, o currículo do engenheiro florestal, a grade curricular das engenharias no Brasil, eles estão ligados diretamente a isso. O ciclo básico da engenharia, depois ele já tem uma parte mais específica, que é a produção, preservação, e ligado a isso eu tenho N disciplinas de manejo, solos, né, e tudo mais, que é o que vai ligar e fazer com que o profissional tenha habilidade para estar trabalhando todas essas questões. Tá, então a gente pode, já começando a ter uma ideia de que é um estudo bem variado, extremamente variado, e bem complexo, vamos dizer assim, porque você vai estudar, você vai aprender
várias facetas, vamos dizer assim, do próprio ambiente e de como vamos trabalhar nesse ambiente. Sim. Por que essa questão do cálculo da engenharia florestal? Quando se faz um plantio de reflorestamento, por exemplo, eu tenho muitas medidas lá dentro. Eu tenho um emaranhado de números dentro de uma floresta que eu posso fazer levantamento. Aí você fala assim, mas eu faço o reflorestamento hoje, como eu sei que isso está certo? Eu sei que isso está certo conforme os dados que eu coleto e comparando com os dados de florestas que já estão seguindo de forma sustentável. Então eu tenho curvas de crescimento a analisar, tipos de espécies, espaçamento, taxa de ocupação, tudo isso envolve conta, né? Então é um cálculo voltado a questões biológicas. É uma engenharia. Sim, não tem jeito. Então é cálculo voltado a questões biológicas, que aí que está a nossa preocupação qual é? É você fazer, quando você trabalha com recuperação direta, que é algo para ficar, uma floresta nativa ou algo nesse sentido, a ideia é que essa floresta permaneça. A ideia não é que eu fique cuidando dela. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado. Só que se eu errar, eu só vou perceber isso com 30 anos. Uhum. Aí eu começo a ter uma perca dessa área, uma perca de, né? Então, da variabilidade genética e tudo mais. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Então, também, não só em deixar aquele espaço verde, mas deixar ele verde de forma que ele se sustente futuramente. Dentro do próprio município, a gente tem algumas coisas a serem analisadas nessa questão. Por exemplo, eu faço coleta, vou dar um exemplo clássico, que acontece em muitos municípios. Eu faço coleta de semente de árvores do meu município. Uhum. Aí eu faço a produção de mudas. Aí eu planto essas mudas no meu município novamente. Ou seja, eu não tenho variabilidade genética. É sempre a mesma matriz, a mesma linha. Eu posso ter um problema também, né, se eu parar para analisar. Então, existem questões a serem dimensionadas, né, e existem questões a serem trabalhadas de forma biológica dentro de cada estudo que é feito. De cada estudo. Quer dizer, especificamente você citou essa questão de sementes. Coletarmos sementes sempre as mesmas, próprias da nossa região, vamos dizer. Sim. Confirmar, se eu entendi, seria, então, mais interessante que nós introduzíssemos sementes outras para que houvesse uma melhor sustentabilidade? É que é assim, né? Como eu tenho, normalmente dentro da arborização urbana, algumas espécies que quando uma pessoa começa a usar, todo mundo usa aquela espécie. Então fica só aquele tipo aquela espécie. No ambiente natural, eu tenho várias espécies e eu tenho, né, polinização, tenho todo um cruzamento aí. Então, eu vou estar usando espécies da região, mas que sejam, é como se fosse assim, eu não posso, quando eu tenho animais, eu não faço o cruzamento do pai com o filho, porque eu tenho consanguinidade. Sim. Isso é mais visível no animal. Nas árvores, na vegetação também acontece isso, né? Então, se eu conseguir cruzar indivíduos da mesma espécie de pontos diferentes, eu vou ter uma variabilidade maior. Sim. E uma possibilidade de mais sustentabilidade. Sim, assim. Eu vou ter uma sustentabilidade melhor daquela espécie em si. Legal. E aí, uma questão assim, uma floresta, você acaba de nos dizer que a floresta, a ideia da engenharia florestal é dar condições para que ela mesma se cuide. Sim. Porque, normalmente, na formação de uma floresta, a natureza é pródiga, inclusive, nessa questão. Me corrija se eu estiver errado. Tem aquela questão da floresta da primária, secundária, terciária, que é justamente dentro dessa formação. Isso. Até chegar no estágio clímax, que é a definitiva. Isso. E nesse caminho, a primária ela vai ser o início, para finalmente nós termos a terciária, não sei lá, a definitiva, mas para isso a primária e a secundária vão ser praticamente sacrificadas. É correto isso? Não que ela vai ser sacrificada, porque um exemplo básico, a primária, as pioneiras,
ela tem um crescimento rápido, porque ela suporta insolação, ela suporta o clima. As secundárias, ela já vem, ela precisa de um pouco mais de sombra, então ela vem na sequência. E as clímax precisam de mais sombras, então ela vem, então uma precisa da outra. Clímax que chama. Clímax, isso. Porque quando você chega na floresta no estágio clímax é porque ela já chegou em um ponto que você queria. Sustentável. Isso, ela consegue, se não tiver grandes intervenções, né, ela consegue se manter. Então eu preciso de ter a sequência correta dessas espécies justamente por conta disso. Eu tenho que ter, dentro da floresta eu tenho primárias, secundárias, terciárias, clímax, eu tenho todas elas. Só que aí quando eu vou fazer esse plantio, eu não consigo, às vezes, fazer o plantio de uma, depois voltar a fazer o plantio de outra. Por conta disso, eu faço uso de espaçamentos e posiciono elas de forma que uma cuide da outra. Então, eu tenho onde eu vou colocar pioneira, não pioneira, tal, eu vou colocar tudo certinho para poder dar certo. Aí já é uma questão até na hora de você fazer o serviço em campo. Tem que ter, por isso que tem que ter um acompanhamento. Às vezes eu vou fazer um plantio, né, eu sempre cito, as campanhas educativas são importantíssimas, mas eu tenho que tomar um certo cuidado, porque eu tenho que ter pessoas orientando. Porque senão eu pego um monte de muda da mesma espécie, faço bloquinhos, e isso não é legal. Eu tenho que seguir um mapinha, né, que é o projeto que é feito, para poder aquela floresta, aquele ambiente, ele ser sustentável. Uma espécie ajudar a outra como tem que ser. Então eu tenho todas ali naquele ambiente. Certo. E isso assim, que tamanho que seria o mínimo? Vamos dizer, alguém tem uma área, esteja interessado em vamos dizer, ter uma mata, né, em parte dessa área. Pode ser uma pequena extensão, tem que ser uma extensão média? Qual é o mínimo indispensável para que se possa dar sequência nesse crescimento que nós sabemos não vai ser coisa de pouquíssimo tempo, vai ser pelo menos a médio e longo prazo. Dentro da área, eu tenho, por exemplo, um espaçamento, primeiramente definir o espaçamento. Em área rural, normalmente se usa espaçamento 3x2, 3x3, né? Algo nesse sentido, conforme o local que eu tenho ali. Aí eu faço um plantio, utiliza-se o melhor espaçamento, é um espaçamento chamado quincôncio, né? Eu tenho distâncias iguais de todas as plantas. Às vezes é difícil fazer esse tipo de espaçamento por conta da mão de obra. Então, eu começo primeiramente nesses espaçamentos. Depois definidas as espécies, o espaço a ser plantado é bem relativo. Existem literaturas que falam de várias formas, né? A nossa legislação no estado de São Paulo fala que a propriedade tem que ter 20% de reserva legal e as APPs têm que ser reflorestadas conforme a largura do curso d'água e tudo mais. Aí você tem, por exemplo, um curso d'água com uma margem aí de APP de 30 metros. Vamos definir APP para o pessoal entender. APP é a área de preservação permanente. Né? A reserva legal é uma coisa, a área de preservação permanente é outra coisa. A área de preservação permanente são margens de córregos, topo de rio, topo de morro. Que não podem ser áreas com grande inclinação. Essas áreas são... A área de preservação permanente é a área que você não vai fazer uso. Né? A reserva legal é uma reserva de vegetação que você tem na sua propriedade para manter, né, para fazer a manutenção ambiental, né, da nossa região. Então, se todas as propriedades rurais tiverem uma área de reserva legal, eu vou ter, né, pontos para avifauna e fauna e tudo mais. Então, as APPs, eu vou colocar 30 metros. Existe literatura que diz que 30 metros simplesmente não é suficiente. E outro ponto, alguns dizem que 15 metros é o suficiente. O que se segue? Se segue o que a legislação diz. Né? Se ela pede para 15 metros, se faça com 15 metros. Agora, independente de uma servir ou outra, né, a função em si, qual que é o problema? Mesmo a legislação pedindo, muitos não fazem. Então, os nossos córregos, se você tivesse pelo menos a metragem mínima a ser colocada ali,
já teria uma contribuição muito grande para o ambiente, né? O problema, às vezes, não é a extensão, e sim o não fazer nada, deixar sem nada. Aí esse é o grande problema. Sim. E além do mais, ainda muitas vezes degradando, deixando gado, animais andarem por ali, o que vai degradar mais ainda. Sim, Né? porque deixa totalmente aberto. Sim. Né? Hoje eu tenho a possibilidade de fazer, conforme o projeto, tudo certinho, pontos para que o gado possa beber água, e eu vou cuidar daquele ponto onde tem esse acesso. Sim. Para não ficar fazendo, né? Porque o trilho do gado é algo que contribui muito para você ter erosão e tudo mais. Não que você vai parar de criar gado, Claro, mas é claro que você pode fazer um manejo da área. Os devidos cuidados. Isso. Muito bem. Nosso primeiro bloco já está encerrado, e eu digo já falando ao pé da letra, Bruno, do que você viu. Nós nem começamos o assunto. Não deu nem tempo. Não deu nem tempo para aquecer e já vamos entrando no nosso intervalo. Então vamos fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já já. Um momentinho só.